Boa noite, pessoal. Meu nome é Rony Lopes e eu sou ator. E hoje eu vim para contar uma história para vocês. A história do mito da criação do mundo segundo os gregos antigos. Não é segundo o Deus do cristianismo, é segundo os gregos antigos mesmo. A história da criação do mundo, ou o mito da criação do mundo. Quando Zeus e os outros deuses conseguiram confinar os titãs, que eram gigantes, nos grotões da terra, eles começaram a colocar ordem no caos, ou seja, ordem no mundo. Zeus era o deus dos deuses, e ele tinha dois filhos, um chamado Prometeus e outro chamado Epimeteu. Epimeteu era meio ingênuo, meio bobinho, tanto que Prometeus, o irmão dele, tinha um pouco de pena dele, meio atrapalhado, meio bobinho mesmo. Aí certo dia Prometeus e Epimeteus disse para Zeus: Pai, está muito calmo aqui, muito tranquilo, muito monótono. Por que o Senhor não deixa a gente criar mortais? Se não der certo, eles morrem mesmo, não tem problema. Aí Zeus pensou e disse: pode. Então Epimeteu começou a dizer: deixa eu criar os animais. E aí Zeus falou: pode. Então Epimeteu foi pegando uma cesta com as qualidades dos animais e foi colocando cada um nos animais a qual ele criava. Pegou várias qualidades da cesta e foram distribuindo entre os animais. Aí pegou a girafa, pescoço comprido, o coelho, orelhas grandes, o elefante orelhudo e grande, pesado e tudo mais. Mas aí quando Prometeus foi criar os humanos, não havia nada na cesta de qualidades. Epimeteu já havia criado todos os animais e tinha acabado com as qualidades. Então aí Prometeus foi no templo da deusa Atena, a deusa da sabedoria, e roubou a faculdade de raciocinar, a faculdade de pensar, e o colocou nos humanos, e a colocou nos humanos. E Zeus, quando descobriu isso, ficou furioso, porque ao fazer isso ele tinha criado praticamente deuses, com humanos com a faculdade de raciocinar, de pensar. E daí então ele castigou o seu filho Prometeus, acorrentando ele às pernas e os braços em cima do alto de uma montanha, com os corvos beliscando o fígado dele, e assim vai. Esse é o mito da criação do mundo segundo os gregos antigos. Desculpem um pouco o improviso, porque eu sou meio autista e tenho dificuldades em linguagem. Então um abraço do Rony Lopes, pessoal. Um abraço também ao meu professor de filosofia, Ivan Kleber, que nos contou essa história magnífica. Um abraço, Ivan Kleber. Até mais, tchau.